Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de devocional, a presença de Deus. Vamos lá. Vamos fazer uma breve oração aqui para estar abrindo esse momento, tá? Para a gente estar consagrando esse momento a Ele. Vamos? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, Senhor, que seja mais um momento na Tua presença, Senhor. Paizinho, eu convido o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos estar aqui conosco, Pai. Principalmente o Teu Espírito para vir falar diretamente aos nossos corações, ao que o Senhor quer nos orientar hoje, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu consagro esse momento a Ti, Senhor, todas as pessoas que estão aqui conosco, Pai. Que elas venham sentir a Tua presença, que elas venham ter o coração receptivos a Ti, que essa palavra venha frutificar em seus corações, Senhor, que elas venham colocar em prática, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço por esse momento. Amém. Gente, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10, tá? De antemão, eu quero pedir desculpas pelo devocional anterior, que eu preguei sobre o capítulo 9, porém eu disse que era capítulo 8. Às vezes, eu confesso para vocês que eu fico um pouco confusa, mas a palavra foi pregada, tá? Então, ontem o devocional foi do capítulo 9, conforme estava nas legendas, porém eu pronunciei que era capítulo 8 e eu peço perdão por isso, ok? Mas às vezes a mente está um pouco embaraçada devido ao cansaço, devido às lutas e às guerras que todos nós temos. Aquelas pessoas que seguem a Jesus têm as suas guerras individuais, tá? Mas eu peço perdão por isso, tá? Então nós estamos no capítulo 10, tá? Estamos no 10º dia, no capítulo 10. E vamos abrir o nosso coração para Deus vir falar conosco, tá bom? Aqui no capítulo 10, ele é aquela parte que ele já começa a lançar os discípulos, tá? Para poder ir pregar, né? Porque no início ele começou a pregar, ele começou a juntar as multidões e começou a pregar sobre a palavra dele, né? O próprio Jesus começou a fazer isso. Só que tem uma hora que os próprios discípulos dele, que foram os homens que eles escolheram para andar com eles, tá? Que eram pessoas comuns, pessoas trabalhadoras comuns como nós, que com cada um com as suas características e limitações, que ele escolheu, tá, para estar junto dele, para vir pregar a palavra dele, o evangelho a todas as nações, tá bom? Então o que eu quero dizer com isso? Você, eu, nós somos pessoas comuns que podemos pregar o evangelho de Deus a partir do momento que a gente reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador e a gente aceita passar pelo processo, tá? Naquela época, eles lidaram diretamente com Jesus ali, então automaticamente o processo deles foram com Jesus, tá? A gente hoje, como a gente fisicamente a gente não tem Jesus, a gente precisa passar por um processo de transformação e cura para depois sermos lançados, tá? E virmos a proclamar o nome dele na terra, tá bom? Então aqui Deus me deu algumas palavras de alguns versículos, tá? E eu vou estar falando sobre isso agora. Então abra sua Bíblia no Mateus 10, versículo 11, que fala assim: quando entrarem numa cidade ou povoado, procure alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até ir embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nesta casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fique com elas. Mas se elas não receberem bem, retire a saudação. E se alguma casa ou cidade das pessoas que não quiserem recebê-los nem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída sacudem o pó de suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e Gomorra do que daquela cidade. Gente, o que Deus quer falar conosco aqui, tá? O que Jesus nos ensina nesses versículos? Cidade aqui, tá? Representa uma cidade, um lugar, um espaço, mas também representa uma pessoa, tá? Porque nós somos terra, né? Referente a algumas passagens da Bíblia, elas referem nós como uma terra próspera, uma terra, enfim, uma terra a ser trabalhada, tá? Então, se você hoje, né, você reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, você passou pelo processo, você foi curado, você foi liberto, você teve todo aquele trabalhar dele na sua vida,
automaticamente você está pronto para poder levar a palavra de Deus e fazer o ID, tá? Todos nós que somos discípulos de Jesus Cristo, nós temos por obrigação a levar o ID, fazer o ID, que é o quê? Levar o Evangelho a outras vidas que não conhecem a Ele ainda, tá bom? Mas se por tipo assim, quando a gente faz isso, né, quando a gente prega o Evangelho, né, seja na internet, seja, enfim, uma casa que Deus te leve, seja numa igreja que Deus te leve, seja em qualquer lugar que Deus leve você para poder ser luz naquele lugar, a gente vai ter resistência, tá? Não é que a gente vai ter resistência, né? A gente até tem uma certa resistência porque a gente não acredita na nossa capacidade, né? Que nós sejamos capazes de fazer algo para Jesus e alguém vir a ser atingido por aquilo, né? Às vezes o nosso medo aflora, porém nós vamos sofrer resistência no local que Deus colocar você, tá? Por que você vai sofrer essa resistência? Porque aquele local que Deus está te levando, ele tem vidas a serem atingidas ali dentro. E essas vidas ainda não conhecem a Ele, entende? Ou seja, é como se a luz estivesse entrando na escuridão, entendeu? Quando a luz entra na escuridão, o que acontece? Quando você está num quarto escuro, num lugar escuro, que você liga a lanterna, a luz clareia, a luz acende, a luz mostra o que está ali dentro, né? Ela escancara, né? Então é assim que somos nós. Nós vamos entrando no local que Deus nos mostra, que Deus nos manda, seja uma cidade, seja uma casa de alguém, seja, enfim, a vida de alguém. Você é luz, que Jesus está em você, e você vai ser luz no meio daquela escuridão, no meio daquelas pessoas. E a luz, gente, ela atrai tanto pessoas, tanto coisas boas como coisas ruins, tá? Os ruins seriam pessoas mais mesmo, que querem fazer ruindade com você, que querem te machucar de alguma forma, entende? Existe corações e corações, tá? Jesus está aqui para salvar todos, porém, nem todas as pessoas querem ser salvas, porque existem aquelas pessoas que realmente são mais por natureza e querem continuar assim, entende? Ela tem a opção de querer aceitar Jesus e querer ser transformada, só que nem todos vão querer, tá? Então não se sintam culpados por isso. Então o que Jesus nos ensina aqui nessa palavra? Você será enviado, você será um canal de Deus na vida da pessoa, você será aquela pessoa que vai fazer o ID e vai pregar sobre o Evangelho para as pessoas, porém nem todos vão te aceitar. O que você deve fazer em relação a isso? Você vai tratar todo mundo bem, tá? Seja luz no lugar que Deus plantar, tá? Floresça onde Deus plantar. Porém, as pessoas que não te aceitarem, você se retire dali, tá? E bata os pés em protesto. O que seria bater pés em protesto? Você, quando entra no local, você está colocando o teu pé. Na palavra diz que todo local que nós colocamos o nosso pé, aquele território Deus nos dá como herança. Se naquele território que você está entrando, naquela cidade que você está entrando, naquela família que você está entrando, naquele lugar que você está entrando, as pessoas não te receberem bem, e você batendo o pé em protesto, você está literalmente tirando a terra, tá? A terra que está no teu pé, em protesto daquilo. Ou seja, você não está levando nada daquele lugar, você está deixando tudo ali, entende? E o que vocês também têm que entender, né? Que nós temos que entender, que às vezes a gente absorve isso pra gente. As pessoas que estão ali, que não te receberam bem, por algum motivo te rejeitaram, caluniaram você, falaram mal de você, tiveram inveja de você, enfim, por alguma forma, elas não estão rejeitando você, elas estão rejeitando quem está em você. Por isso que você não deve levar pro pessoal, tá, gente? Não leva pro pessoal, tá? Por quê? Lembra que eu falei lá, aqui no início, que você é luz, você está sendo um instrumento de Deus, onde Deus te coloca. Então a pessoa não está rejeitando você, tá, em si, ela está rejeitando quem você serve. Por quê? O que está nela não quer receber o que está em você. Então não saia desse lugar chateado, não saia desse lugar se sentindo ferido, se sentindo injustiçado. Porque não é você que está sendo rejeitado, é Deus que está sendo rejeitado. É Jesus que está em você que está sendo rejeitado, entende? Então, apenas
ore e entregue para Jesus essas pessoas. Fala: Senhor, eu tentei ser um canal de bênção aqui, eu tentei ser luz nesse lugar, porém essas pessoas não querem saber do Senhor, então eu entrego esse lugar, essa família, enfim, essas pessoas nas tuas mãos, e que seja feita a tua vontade sobre a vida delas, tá bom? E lembrando mais uma vez, gente, a gente não pode esquecer que nem todos aceitarão Jesus como único e suficiente Salvador. O que nós podemos fazer como discípulos de Jesus é levarmos a palavra, falarmos do amor dele, tá? Do mesmo modo que existirão vidas que não aceitarão Jesus como o único e suficiente Salvador da vida delas, existirão vidas que estão sedentas pela palavra e querem Jesus. Então, como a gente não tem como saber quem são as pessoas, tratem todos com respeito, tratem todos com amor, tratem todos com dignidade e faz o ID levando a palavra do Senhor a todas as pessoas que Ele colocar na sua vida, tá bom? Aqui onde diz, no versículo, capítulo 10 ainda, gente, no versículo 20 e 22, diz assim: porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Aí no 22 fala assim: todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. O que Jesus quer falar conosco aqui? Acabei de falar, né, que você é a luz. A pessoa que está escutando a palavra está nas trevas, porque elas ainda não conhecem Jesus, elas não foram libertas, né? Ou seja, a luz ainda não faz parte delas, tá? Independente ou não das características dessa pessoa, tá bom? O que ele quer falar aqui conosco, tá? Todo mundo, todos os discípulos de Jesus que pregam a palavra são perseguidos. Se por acaso você que prega a palavra, você que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, você que profere da fé, você que tem vida no altar, você que ora, você que jejua, você que busca, se por acaso acontecer de você não estar incomodando aonde você estiver, o que seria incomodando? Seria aquele termômetro, vamos botar assim. Se você não está incomodando, é porque você está dando brecha para o inimigo te usar. Ou seja, o inferno ele não mexe com você se você estiver favorecendo a ele. Ele não vai vir contra a sua vida se você estiver servindo a ele. Lembra que na palavra fala que ninguém serve aos dois senhores? Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Então é isso. Use isso como termômetro. Se você é uma palavra que profere da fé, que você aceitou Jesus, que você é atendida no altar, que você busca, você vai incomodar de alguma forma. As pessoas à sua volta vão se sentir incomodadas com a tua presença. Como que a gente sabe que a gente está no lugar certo? Pela incomodação das outras pessoas. Elas vão te olhar diferente, elas vão começar a cochichar sobre a sua vida, elas vão começar a falar mal de você, elas vão começar a ter inveja de você, elas vão começar a se tratar mal de alguma forma. E você, por ter o Espírito Santo dentro de você, você vai conseguir discernir isso no ar, entende? Então, quando você estiver num ambiente que você estiver incomodando, saiba que você está sendo luz nesse lugar, você está sendo instrumento de Jesus nesse lugar. Entende? Então, o que você tem que fazer? Manter a sua postura, tá? De discípula de Jesus. Continuar no lugar onde Deus te colocou para fazer a diferença ali. Por que Deus te colocou nesse lugar e você incomoda? Porque existem pessoas nesse lugar que querem que Deus... Sabe quando Deus larga as 99 e vai buscar uma ovelha? Então, às vezes Deus colocou você nesse lugar para você ser a diferença e mostrar que existe uma salvação, que existe uma luz no fim do túnel, que existe um modo de salvar essa vida, que existe um modo de você resgatar essas pessoas, entende? Então, seja a diferença no local. Mas se você estiver num local que você se diz ser uma pessoa cristã, que segue a Cristo, que faz tudo, e não está incomodando, se preocupe, porque em algum momento da sua vida você deu uma brecha, tá? O que você tem que fazer? Volta-se para Jesus, pede perdão pelos seus pecados, ok? Se arrependa,
verdadeiramente. O que é arrependimento verdadeiro? Aquele que você não volta a fazer o que você fazia, ok? Você não pratica mais o que você fazia, que te afastava de Deus, tá? Volte para Jesus, confessa os seus pecados e fala: Senhor, aonde eu errei? Me ajuda a consertar, me ajuda a ver, me ajuda a enxergar, ok? Porque às vezes, dependendo do seu processo, o próprio inimigo pode fazer de uma maneira que venha te confundir, tá? Para você perder o foco. Então, sempre foque em Deus, tá? Sempre esteja em oração, sempre esteja em busca, sempre esteja em entrega, tá? Sempre esteja se alimentando da palavra, sempre esteja lendo a Bíblia, sempre esteja ouvindo ministrações, tá bom? E esteja sempre em concordância com Deus, na presença dele, tá? Porque assim você não dá brechas, tá? A partir do momento que você der uma brecha, por menor que seja, a oposição pode entrar por essa brecha e pode vir a destruir o que foi construído, tá? Sobre a rocha, tá bom? Aqui onde ele fala, no versículo... No versículo 22, fala assim: todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem fica firme será salvo. Gente, o que vocês têm que ter em memória é, independente ou não do termômetro que eu falei aqui, para você saber se, enfim, né, se você está sendo odiado ou não, vocês têm que saber o seguinte: Deus, Jesus, o Espírito Santo, sempre vai estar com você, sempre, independente ou não de qualquer coisa que você tenha feito. Só que, muitas das vezes, ele permite que a gente venha passar por essas situações, né, que venha a nos desestabilizar, para nos mostrar que ele que está no comando, que ele que está no controle. Porque nós, seres humanos, temos por tendência a querer ter o controle da nossa vida, só que a gente não tem controle de nada. A gente pode ver quando a gente fica doente. Quando você fica doente, o que acontece com você? Você não fica debilitado? Você não depende de outra pessoa? Ou se você não depende de outra pessoa, você às vezes está no hospital, você depende daquele hospital, você vê que o seu corpo não é nada, você vê que uma doença, por menor que seja, vem e devasta tudo. Por isso da importância de você dar o controle da sua vida na mão de Deus, que a partir do momento que você permite dele ter o controle da sua vida, em todas as áreas da sua vida, esse momento quando vier de doença, esse momento quando vier que você se sinta mais frágil, porque todos nós sentimos, ele não vai deixar você esmorecer. Você pode até sucumbir, você pode ficar doente, você pode ficar debilitado, porém você não vai ficar pior, porque Deus está com você. Porque você acredita que Deus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Senhor, único e suficiente Salvador, e que você acredita que Ele não vai deixar você morrer, tá? Vamos colocar uma palavra mais para vocês entenderem, tá bom? Então, eu vou bater na mesma tecla de novo. Tenha uma vida de oração, uma busca de entrega, uma vida de busca a Deus, prioriza Deus na sua vida, ok? Reconheça Jesus como único e suficiente Salvador da vida de vocês, tá? Jesus não quer nada de você, Ele quer apenas que você se entregue a Ele, tá? Do jeito que você tá. Você não precisa pagar por isso, não existe valor para isso, tá? A única coisa que Ele quer é que você confesse na sua boca que Ele é o Senhor da sua vida e você reconheça isso no seu coração de verdade, sabe? E quem vai te transformar, quem vai te... enfim, quem vai modificar a forma como você pensa, a forma como você veste, a forma que você fala, os lugares que você frequenta, é o Espírito Santo a partir do momento que você deixar. O quanto você deixar o Espírito Santo transformar a sua vida, é o quanto você vai ter de Deus de volta. Por isso que existem pessoas e pessoas nos caminhos do Senhor. Existem aquelas pessoas que ficam em cima, que querem apenas o suficiente para serem salvos. Existem aquelas pessoas no meio, que desceu um pouco, que subiu um pouquinho mais, vamos colocar assim,
para poder... Voltando, que descer um pouquinho mais para poder ter um pouco mais de Deus. E existe aquelas pessoas que mergulham no profundo, porque querem realmente serem usadas por Deus para fazer a diferença na Terra. Então, quanto você der para Deus, é o quanto Ele vai te dar de volta, porque Ele age na reciprocidade, tá bom? Então, quanto mais você der de Deus, maior vai ser as lutas, maior vai ser as batalhas, vamos colocar assim, maior vai ser a resistência das pessoas nos lugares que você chegar, porém, maior vai ser também a recompensa, tá bom? Só que tem eu não sei se vocês viram, não sei se todo mundo viu aqui, teve um episódio no filme do Homem-Aranha, não sei qual foi o filme que foi, que o tio do Homem-Aranha fala, né, quanto maior a responsabilidade, né, quanto maior o poder, maior a responsabilidade, tá? Então, todos nós que pregamos a palavra, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem sobre a nossa vida, porque nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com vidas, e o que a gente proferir, a gente pode vir a acrescentar, quando a gente pode vir a destruir alguém, tá bom? Então não seja você leviano nisso, tá? Se você quer pregar o evangelho, se você quer falar de Jesus, estude, tá? Mergulhe, tá? Se santifique, ok? Para poder Deus te usar conforme a vontade dele verdadeiramente, tá bom? Gente, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? A gente vai fazendo uma oração aqui para encerrar esse devocional, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse devocional, Senhor. Obrigada por estar aqui falando aos nossos corações, Senhor. Paizinho, que essa palavra venha frutificar em nossos corações, Senhor, nós venhamos colocá-las em prática, Pai. Paizinho, que os nossos corações venham estar abertos para Ti, venham estar suscetíveis à Tua palavra, venham estar, Senhor, querendo a Tua presença, Pai. Senhor, que Teu amor venha sobre nós, Pai, venha trabalhar no nosso profundo, Senhor, no escondido, naquele lugar, Pai, que a gente não deixa ninguém saber que existe, Senhor. Paizinho, que todo trauma, que todo medo, que toda insegurança, Senhor, venha cair por terra em nome de Jesus e venha dar lugar à Tua presença, Senhor. Paizinho, Tu és bem-vindo no meio de nós. Obrigada, Senhor, por ser o nosso Senhor único e suficiente Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Senhor, eu entrego cada vida aqui nas Tuas mãos, Senhor, que elas venham ter o coração delas transformado, os corações delas modificados. Os corações delas, Senhor, venham estar sedentos pela Tua palavra e pela Tua presença, Senhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que o Senhor me dá todos os dias de fazer a diferença na vida deles, Pai. Senhor, abençoa, Senhor. Abre as portas, Pai. Onde as portas estiverem bloqueadas, Senhor, que elas venham ser abertas em nome de Jesus, Senhor. Paizinho, ajude-os, Pai, todos nós a passarmos pelos processos, o processo que o Senhor tem individualmente para cada filho, Pai. Paizinho, obrigada, Jesus, mais uma vez, pela Tua presença. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês. Que vocês venham ter um dia sobrenatural na presença de Deus, tá bom? Que Deus abençoe. Tchau, tchau.